estamos para a quinta etapa do Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Você vai acompanhar ao vivo daqui a pouco. Essa pista tem 3.835 metros de extensão, 14 curvas, são 9 para a direita, 5 para a esquerda. E olha, a temperatura, 31 graus é o que temos para olhar, mas para vivenciar é bem mais quente, até porque a umidade relativa do ar vem baixando desde a parte da manhã. Agora estamos com 35% de umidade relativa do ar. Tá bem seco por aqui, mas a gente vai ter um espetáculo maravilhoso. O público já vem e já lota as dependências aqui do Autódromo de Goiânia para a gente ver essa quinta etapa do campeonato. Já tivemos 2 corridas, vamos ver os melhores momentos delas daqui a pouco, mas a gente vai ver aqui ao vivo essa primeira corrida mais importante categoria do nosso motociclismo. Exatamente a GP1000 do Moto 1000 GP, onde a gente tem um líder de campeonato que é francês, Mathieu Lucianat, vai largar da 3ª posição nessa prova e já deu para perceber que a rivalidade com o argentino Diego Pierluigi é das maiores. Inclusive no final dos treinos ontem, eles acabaram se estranhando, se tocaram. Vai ser uma corrida interessante da gente acompanhar. Por isso, as melhores imagens que você tem por aqui, produzidas pela KTV, pela Master TV, vão levar para você todas essas emoções. Olha aí, belo público já presenciando essa briga. E eu quero ouvir o nosso comentarista, o César Barros, a respeito do que a gente pode ter nessa corrida, César, porque Diego Pierluigi e Mathieu Lucianat se estranharam. E isso pode acontecer durante a corrida de daqui a pouco, 18 voltas. Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos do Band Esportes. Realmente, você falou, teve um pega aí no final do treino ontem. Existe uma rivalidade muito grande entre os dois, para sempre estar vencendo a prova, para conquistar a pole position. E ontem a gente viu isso aí de forma escancarada, né, entre a rivalidade que tem entre os dois. E aí, mas entre essa briga dos dois, pode sobrar para os brasileiros, né? Nós temos aí Diego Faustino, que fez um treino classificatório ontem muito bom, larga na 2ª colocação, e temos o Wesley Gutierrez na 4ª colocação. Temos a surpresa do Danilo Lewis também, que chegou próximo ali. Então, vamos ver aí se os dois vão estrear, o que pode acontecer durante a corrida. Claro que os pilotos só podem traçar uma estratégia depois que larga, depois que o farol apaga, que dá para pensar, depois que se fecha a primeira volta praticamente. Mas a briga vai ser muito boa para vencer essa quinta etapa aqui em Goiânia. Você vê a placa de 3 minutos para a volta de apresentação, o grid já está sendo esvaziado neste primeiro momento, e é exatamente agora que a gente usa este espaço para homenagear um dos grandes nomes do motociclismo brasileiro. Aliás, ontem aqui tivemos a presença do Edmar Ferreira, ele que ajudou muito na construção dessa pista, motivou a construção dessa pista em 1974, e hoje temos aqui na nossa transmissão o prazer de receber Antônio Jorge Neto, famoso entre nós motociclistas como Netinho. Ele que em 1982 competiu 2 provas do Mundial de MotoGP na categoria 250 cilindradas. E nas 2 provas que ele teve a oportunidade, conseguiu marcar pontos já no Grande Prêmio da Espanha em Jarama, 7ª posição. Netinho, o que você está achando desse espetáculo do motociclismo? Como está o motociclismo hoje em dia? É a prova que a gente vai ver e as que você já viu também, Netinho. Obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não corria, vou te revelar, eu não assistia corrida de moto. É um negócio que me mexe comigo. O motociclismo foi minha paixão a vida toda. E é um prazer enorme estar aqui com você. Eu achei que as motos melhoraram muito, né? A gente vê pela televisão, não muito os motores, mas a suspensão das motos, você vê o pneu, a suspensão, melhorou demais. E aqui em Goiânia eu acho que é o melhor autódromo do Brasil. Então foi muito legal ser convidado de estar aqui com vocês. E a gente vai colocar você em algumas situações estranhas aí, porque afinal de contas você viu que tem rivalidade de 2 pilotos aí, vai ter toque de carenagem, vai ter uma coisa boa para você olhar, afinal de contas você também com sua experiência no automobilismo, 3 vezes, né, vice-campeão da Stock, tem muita coisa pra gente mostrar e conversar. Vamos então acompanhar o grid de largada dessa prova. Diego Pierluigi, Diego Faustino e Mathieu Lucianat, os 3 primeiros colocados. Depois, Wesley Gutierrez, Danilo Lewis e Marcos Solosa, piloto argentino que está estreando no campeonato. Nasser Al-Makki do Qatar está na 7ª posição, depois Luciano Ribodino, bicampeão da categoria, largando em 8º. Nicky Atauro em 9º lugar, é a 3ª fila. 4ª fila com o Riccieri Lovisotto da Kawasaki, Douglas Figueiredo vai andar de BMW, larga em 11º, Felipe Thierry Kawasaki 12º. Alan Douglas na 13ª posição de Suzuki, Luiz Fittipaldi
de Kawasaki em 14º, Renato Andregueto de Suzuki em 15º. Sequência do grid com Vitor Moura de BMW em 16º e o Sérgio Fassi, piloto argentino de Yamaha na 17ª posição. Esse campeonato do Moto MotoGP é praticamente um campeonato internacional, pela presença aí de franceses, e o francês inclusive, que é o líder do campeonato com 68 pontos, Wesley Gutierrez em segundo, brasileiro com 64, depois Miguel Praia, piloto português, 55, Luciano Rebordino, argentino, 43, e outro brasileiro, Danilo Lewis, na 5ª posição, 39 pontos. Então esse campeonato internacional, debaixo de um sol inclemente, vamos ter aqui essa prova que promete muito, essa rivalidade que a gente já destacou, um circuito de alta velocidade, um circuito que eles estão saindo aí do trecho mais técnico dessa pista, talvez ponto decisivo em termos de velocidade de voltas. Repare aí do nível, né, que os pilotos já estão, nível de profissionalismo, o pessoal pedindo, chamando os outros para a formação do grid, para a prova ser mais rápida, para os pilotos não ficarem parados muito tempo no grid de largada. Muitos conversando, todos se preparando, ali o safety car já vindo atrás. E a confirmação aí da geração das imagens a cargo da Master TV e da KTV. Nossa coordenação por aqui e o nosso trabalho junto ao time que está no Morumbi para levar a você ao vivo as emoções deste Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Temperatura altíssima, os pilotos vão chegando. Lembrando que o Diego Perluigi fez nos treinos 1:24.290, 1:24.619 do Diego Faustino e 1:24.658 do Mathieu Lucianac, que é o terceiro colocado do grid. Todo mundo andando próximo ou até mais rápido que os pilotos que correram aqui da última vez em 1989. Lógico, houve uma evolução muito grande no equipamento, mas aquelas máquinas eram protótipos e estas máquinas de série preparadas para a corrida, preparadas para a sua emoção, lá vão eles! Mathieu Lucianac já tentando pular para a primeira posição, moto número 94 ali à direita do vídeo, puxando muita velocidade nesse começo de prova. E ele vem com o Marcos Solosa, que pulou da 4ª posição já para o 2º lugar. Wesley Gutierrez com problemas ali, tem gente tentando fazer ultrapassagem ali por dentro, e você já conferindo os detalhes dessa belíssima pista de Goiânia, com muita área de escape, curvas largas e os pilotos já vindo para a parte do miolo do circuito. Mathieu Lucianac na primeira posição, piloto argentino, aliás, piloto francês, perseguido pelo argentino. Perluigi está por ali, tentando chegar, são dois argentinos. Solorza, que é o segundo, e o Perluigi, que vem na terceira posição. Briga bonita nesse começo de prova. Ele já vem ali para a parte mais técnica do circuito, vem para uma frenagem bem forte. Vem para fazer esse S de baixa velocidade, a moto 84 que você vê é do Pole. Terceira posição para ele. Fazem a primeira perna, fazem a saída na sequência, para depois se encaminharem numa pequena reta e virem para a curva da vitória, completar a primeira volta. 3.835 metros. O Marcos Solosa está bem na segunda posição, mas vem pressionado pelo Perluigi, que não largou muito bem. Aí a complementação da primeira volta. Lucianac passa na primeira posição, passa com boa vantagem em relação ao segundo colocado. Uma volta de 1:27.780. Já a volta mais rápida. O francês não quer briga com ninguém, quer sumir dos outros. Enquanto Diego Perluigi segue na pressão acima do Solosa e já leva aí o segundo lugar, hein? Diego Perluigi já assume a segunda posição. Uma boa primeira volta do Solosa. César Barros, o que você está achando aí? Uma briga que deve ser intensa a partir de agora, porque vem mais gente chegando. Realmente surpresa do Solosa. Ela largou muito bem, está estreando no campeonato, estreando na categoria. Ele que teve o irmão que venceu hoje, mas ele muito animado. Tivemos a primeira queda aí. Nossa, uma! Ricieri Luvisotto. Estampou, hein? Demoliu toda a motocicleta. Que bom que ele tá bem, saiu aí, já caminhando. Bandeira amarela deve ficar ali só naquele ponto. Resgate rápido pro piloto, enquanto segue a briga. O Thierry Luvisotto já ficou pelo caminho. Moto 99 que você vê ali é do destaque do piloto do Qatar, Nasser Al-Makki. Ele que tá andando de Kawasaki, vem na moto número 99. Aí, ó, o Thierry dando uma olhada aí no que sobrou da maquininha. Olha onde ele veio. Ali no meio, hein?
Ali a gente nem pode dizer que é uma curva de muito alta velocidade, mas foi o suficiente para ver aí em pedaços a moto. Olha só, de outro ângulo, a gente mostrando para você todos os detalhes desta prova do Moto 1000 GP. Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade já completando a segunda volta. Diego Peluigi faz a volta mais rápida em 1:24.183. Já descontou para meio segundo a vantagem do francês Lucianat em relação a ele. Tem mais gente caída. É o Peluigi, hein? É Peluigi, parece o Peluigi. Pierluigi fora da prova. Ele tinha acabado de fazer a volta mais rápida, saiu na curva 1, hein? Vamos ver. Olha lá no fundo. Essa daí. Outro ângulo daquele acidente. E aí a gente já tem caído outro piloto. Esse é o replay do Riccieri. Peluigi caiu na primeira curva aqui, sabe? Se a gente tiver ali na saída no meio da curva 1, Peluigi caiu ali. Estava na segunda colocação. Uma pena, hein? Fica fora da prova. Pois é, 1:24.183, uma volta muito rápida. Só que quando ele chegou ali na curva 1, não teve como fazer a curva. Tanto que o segundo colocado aparece aí, ó. Marcos Solorza, mais tranquilo. A moto do Diego Peluigi saiu da pista e você vê aí, ó. Logo no começo da curva. Saiu e aí, César, é rápido, hein? Ele deve ter entrado ali, a imagem, a gente tem pouca imagem, mas pelo que a gente viu ali, ele deve ter entrado e ter perdido a frente, como o Riccieri também perdeu a frente da moto. E ficou fora, uma pena, porque o Peluigi estava tirando a diferença para o Mathieu Lucianat e ia brigar por essa vitória aqui em Goiânia. 3 voltas completadas, Netinho, o que você tá achando disso aí? Começo de prova agitado, hein? Tá bravo o negócio, mas você vê que o autódromo é um autódromo, acho que é o autódromo mais seguro que temos no Brasil para moto, né? Você tem uma área de escape super legal, então você vê que se você pega um autódromo que não tem uma área de escape boa, você já dá no guarda-reio aqui, o cara pode cair, rola, levanta e tá tudo bem. Você também conheceu essa pista como uma pista boa para moto, né? Até para aprender a andar de carro melhor, né? Isso aqui é um motódromo, né? Teria que levar esse exemplo para o mundo inteiro aqui. Goiânia, eu sempre adorei essa pista para correr de moto e de carro também, porque você pode... É um circuito que parece fácil, mas é um circuito muito técnico. Por você ter bastante área de escape, você acaba abusando. E se abusar muito, você perde tempo aqui. Então é um circuito que você tem que andar na medida, não pode passar do limite e você também não pode perder, entendeu? Então é muito técnico aqui em Goiânia. Quando a gente tem aí bandeira vermelha, hein? Bandeira vermelha, prova interrompida, depois da complementação das primeiras 3 voltas, exatamente por conta do resgate ao piloto argentino Diego Peluigi, que ficou caído ali na curva 1. Uma área, como o Netinho destacou ali, a grande área de escape, mas exatamente por ser área de escape, ela tem que estar livre. E por isso a direção de prova prontamente aí interrompe a corrida, coloca a bandeira vermelha, os pilotos vão se encaminhar para a reta de largada, para o gate ali, para o grid, para a formação de um novo grid. Vamos ver como é que vai ser, inclusive, essa formação. Estão tirando ali o Diego Peluigi, que no primeiro momento parecia estar bem, mas deve ter desmaiado na sequência, porque ali é o ponto de mais alta velocidade da pista, hein, César? A gente viu que ele se mexeu tudo, parecia que ele estava bem, né? Até deu a impressão que ele fosse levantar, mas ele não levantou, ele ficou de joelho lá até chegar ao resgate. A gente vê que a ambulância está chegando agora para ele poder ser retirado de ambulância, alguma coisa, de repente, com dores, fortes dores, alguma coisa aconteceu com ele, para a ambulância até ter ido buscá-lo e retirar, agora encaminhar para o ambulatório para ver se houve alguma coisa mais grave com o Diego Peluigi. Com certeza esse é o procedimento mais correto num caso de acidente. Veja só como ele caiu. Ele arrastou bastante tempo ali, mas depois dava para perceber que ele tinha recobrado a consciência, ali se mexeu. E o equipamento de segurança aí, nesse caso, pelo tempo que ele ficou esparramando no asfalto, teria sido suficiente. Mas ó, você reparou que ele se mexeu ali e depois preferiu ficar deitado ou não conseguiu se levantar. Portanto, a gente teve aí a prova interrompida. Esse tipo de acidente sempre assusta, a gente sempre fica preocupado com a condição do piloto, mas a gente sabe do nível que a gente tem aqui na nossa equipe de resgate para fazer um trabalho rápido pela segurança do piloto e principalmente para a liberação do circuito. Um começo de prova que a gente viu num ritmo bem intenso, o tombo do Pierluigi demonstra isso, ele saiu um pouco mais atrás, estava tentando alcançar
o francês Mathieu Lucianac, que é o líder do campeonato, também já começava a dar uma administrada ali nesse começo de prova. 3 voltas apenas realizadas. Eu não sei o que você acha dessa interrupção, César. E qual é o procedimento na relargada aí, porque as equipes vão ter de novo acesso aos equipamentos e podem até conversar a respeito de melhorias que possam ser feitas. Enquanto a gente vê aí, rever as imagens da largada, bela saída aí do Lucianac, que conseguiu realmente uma primeira colocação muito boa. E o Marcos Solorza, né? Também saiu da segunda fila, a moto azul ali da extrema direita, ele vem para a parte interna agora, já conseguindo a segunda colocação logo no começo da prova, César. Realmente quem fica mais decepcionado é o Mathieu francês e o Solorza, que estava muito bem na prova, estavam bem, o Mathieu já tinha aberto uma boa diferença, mais de 3 segundos para o Solorza, mas também tem aqueles pilotos, o Danilo Lewis estava entrando no box, Celso, na última volta, e nessa se deu bem, porque vai voltar para o grid, porque o que vale é a volta anterior, que foi passada. Mas é uma pena, sempre bandeira vermelha é uma pena, principalmente pelo estado do piloto, que a gente fica preocupado para saber como é que está o estado do piloto. Mas direção de prova, por segurança, achou melhor dar a bandeira vermelha, foi suspenso e vai ter uma nova corrida, como se fosse começar tudo novamente do zero, né? Porque o regulamento diz que até a terceira volta começa-se uma nova prova. Neto, você vê que o começo aqui tem área de escape, mas exatamente como você descreveu, né? Por ter essa área de escape, o pessoal abusa, né? Eu pelo tombo ali, eu achei que ele pegou alguma coisa no braço dele. Que ele, ou cravícula, alguma coisa assim, porque na rolagem eu vi que ele ficou meio de mau jeito. Agora, eu acho que até é legal a bandeira vermelha, não queria ser por acidente, mas já o Lucianac já abriu bastante, entendeu? Então agora vamos começar de novo, eu acho que vai ser mais emocionante para a gente assistir. Com certeza. A gente tem aí a confirmação. Acho que vamos voltar aí. Devemos ter o grid a partir do resultado da segunda volta. Não sei se é essa a informação que o César tem de regulamento, mas havia uma dúvida com relação se largava exatamente do mesmo jeito ou se recuperava-se a classificação da segunda volta. A gente vê aí, é um procedimento próximo desse de ver da segunda volta a classificação. Mas de qualquer forma não vai mudar muito, né? Porque vai todo mundo sair de novo parado, é uma largada, é uma outra corrida, é outro trabalho. Agora, pode mexer na moto? Pode. Por isso que eu falo, os pilotos que não estavam bem nesse início de prova, vai fazer alguma regulagem para melhorar a moto. De repente experimentou alguma coisa que não deu certo, em 3 voltas descobriu que não deu certo, e agora as equipes podem mexer na moto. Então eles vão mexer para tentar, quem não estava bem, tentar melhorar, e quem estava bem, não vai mexer na moto, como foi o caso do Mathieu, que a gente viu ali, o calor é muito grande em Goiânia, só para dar uma refrigerada na moto, mas com certeza informações não vai dos mexer boxes. Ricardo Montezano. Pois é, prova parada, estou aqui ao lado do Diego Faustino, que estava entre os primeiros colocados, uma prova pegada agora, né, Diego? Fala um pouquinho desse circuito, as características, porque está tendo muito tombo aqui. Então, na verdade, o asfalto está muito quente, acho que está chegando mais de 55 graus o asfalto, o calor aqui está intenso. Os meninos já saíram num ritmo meio forte no começo aí, eu já sabia que ia dar algum problema. Mas acho que o fator principal é essa temperatura do asfalto aí que está fazendo desgarrar bastante os pneus. Acho que não tem que ter cabeça, terminar a corrida, que vai ser uma corrida longa ainda. Legal, obrigado. Boa sorte. Tá aí um piloto falando, diferentemente do que aconteceu com os companheiros ali, ele bem consciente do que tem e do que pode fazer, né? Diego Faustino, que nesse momento que a gente tinha aí a terceira volta completada, ele vinha pela terceira posição. Voz da consciência, hein, César? Realmente é uma prova, o asfalto está muito quente, Goiânia tem um problema de desgaste de pneu, com esse calor, um preparo físico, existem muitas coisas que vão acontecer no recorrer da prova. O piloto tem que estar bem preparado, a moto acertada, vai ter um desgaste de pneu, são 15 voltas, né? Então é muito complicado. Nessa imagem a gente vê aí, né? A temperatura, o calor aí bem demonstrado nesse take artístico do Ayala e os cinegrafistas aí da equipe da Master TV e da KTV, que estão realmente fazendo um belíssimo trabalho de novo, cobrindo o esporte a motor aqui no Brasil. Agora, Neto, a gente ouviu aí um piloto falar, todo consciente e tal, mas é porque ele está sem capacete. Dizem que quando o piloto bota o capacete, tudo que foi conversado, dito de forma cheia de razão, desaparece. É mais ou menos isso, né?
Eu vou falar para você, e piloto de moto é diferente, viu, cara? Eu corri acho que 16, 17 anos de moto e depois fui para carro. E as primeiras corridas de carro, começava a chover um pouquinho, o povo já suspendia a corrida. Eu já vi cada situação, o motociclista, montar o piloto de moto, montar a moto inteiro arrebentado, inteiro quebrado e vai para a corrida. Então, o piloto de moto é pior do que qualquer outro tipo de piloto. A hora que põe o capacete, é isso que você falou. Não é? Cara, some tudo, a razão vai embora, você conversa direitinho, sabe? Mas na hora... não tem estratégia. Vai sumindo, não tem estratégia, essa né? estratégia que você prepara tudo, a hora que sai a corrida, as coisas mudam e você não consegue ter uma estratégia posta, né? Agora, Netinho, a gente tá vendo aí as imagens da prova, daqui a pouco vamos ter outra largada. Queria que você lembrasse, eu falei aqui na tua apresentação desses teus pontos nessa temporada de 82 que você foi lá para a Europa, correu de 250, marcou pontos. Hoje a gente sabe da dificuldade que é marcar pontos, mesmo com 10 primeiros marcando. Como é que foi essa luta, aventura? Como é que você descreveria isso? Cara, quando nós fomos ainda era uma coisa assim, surreal você estar na Europa. Parece que a distância era maior, a comunicação demorava, você telefonar, você demorava 10 horas para pedir uma ligação do Brasil da Europa para o Brasil. Então a gente tinha dificuldade em todos os aspectos. E a gente também não imaginava que íamos chegar lá logo na primeira prova em Jarama, marcar tempo, e depois em Misano eu fui quarto. Tinha um potencial para ir muito bem, mas sempre a falta de apoio, a falta de patrocínio, a falta de divulgação do motociclismo aqui no Brasil foi difícil para a gente dar continuidade para correr fora. Mas foi uma aventura, você chegar lá, ninguém acreditava que a gente ia chegar nem entre os 30. A gente chegar lá já logo na primeira prova ser sétimo, na segunda ser quarto. E então, para mim, foi uma realização. A gente sabe, nós que somos do meio, sabe a dificuldade que é você estar lá sem a estrutura, entendeu? Então foi muito bom, foi muito legal. Essas histórias aí, eu acho que fazem todo sentido quando a gente faz essa comparação do que temos no motociclismo hoje, né? Do que conseguiu depois de você, na geração que veio. Não vou chamar nem de próxima geração, porque a diferença de você para o Alexandre deve ser aqui de entre 8 e 10 anos. Mas o que foi conseguido pelo Alexandre, pelo que a gente tem ainda de perspectiva, pelo tamanho do mercado de motos aqui no Brasil, a perspectiva daqui para frente é realmente das melhores. É da gente olhar esses feitos que vocês conseguiram e conseguir projetar também alguma coisa de mais proveito para os nossos pilotos, inclusive porque a base de formação está aqui. A gente vai mostrar aqui ainda hoje no Band Esportes a prova da GPR 250, que é um jeito de começar, né? Porque não foi, eu imagino que não tenha sido esse o jeito que o Neto começou. Eu vou aí mostrar para vocês a classificação do campeonato depois de 4 etapas. Aí está o Matias Luciano com 68 pontos. Apertado, não é muito folgada a diferença dele para o brasileiro Wesley Gutierrez, uma amostra de que essa presença estrangeira aqui está ajudando os nossos pilotos, porque depois aparece o Miguel Praia, que é português, Luciano Ribodino, que é argentino, bicampeão da categoria, tem 43, o jovem Danilo Lewis já tem 39 pontos no campeonato, é o 5º colocado, depois Renato Andregueto, Diego Faustino, Diego Peluide, Nico Ferreira e Daniel Esli, que são os pilotos que pontuaram, estão nas 10 primeiras colocações do campeonato. A perspectiva para quem vem depois de uma base bem feita, Neto, eu acho que é muito melhor. Os campeonatos nacionais, inclusive no Brasil, como é que eram os campeonatos aqui? Onde você se formou para ter essa chance de disputar lá na Europa? Então, na verdade, os campeonatos do Brasil não tinham assim, nível para você comparar com o que a gente tinha na Europa. Hoje a gente tem as motos praticamente originais, já saem muito velozes. Até nós estávamos comentando aqui sobre os tempos da MotoGP em 1989. Uhum. O César até levantou aqui que está virando mais rápido do que a MotoGP, essas motos que são motos originais hoje. Então eu acho que com a nossa história, com a divulgação pela televisão, trazendo o que vocês estão fazendo, nós não tínhamos nada disso, nós tínhamos uma revista que falava de moto na época, para divulgação, então havia muita dificuldade para patrocínio, havia para formação, a gente não tinha uma estratégia, na verdade a gente tinha paixão só, era puro amor, e a gente ia sempre pela paixão.
Então hoje eu acho que dá para você começar uma carreira com planejamento e começar desde pequeno, já iniciar com 10, 11 anos, já iniciar na carreira e fazer um planejamento. Eu acho que com o tempo a gente vai ter outros pilotos que vão fazer história como o Alexandre fez para fora, nós fizemos um pouquinho também. Então, com o apoio de vocês, com o apoio da mídia, isso aí vai facilitar. A gente tem que lembrar que 2 participações, 2 vezes marcou pontos. Quer dizer, não tinha... É lógico que faltava apoio para tudo que era nacional na época, porque a gente lembra que em 82 estava também fechando as portas a equipe de Fórmula 1 dos irmãos Fittipaldi, também em 1982. Então era uma época ruim para tudo que a gente pudesse imaginar de competição de esporte a motor. Porque se uma equipe brasileira de Fórmula 1 existia e perdeu os patrocínios naquele ano de 82, você imagina o garoto de Campinas, Antônio Jorge Neto, mesmo com pontos marcados no Campeonato Mundial, para sair aí angariando os fundos necessários para informações dos boxes. A dificuldade que não era. Ricardo Montezano tem mais informações para a gente a respeito da sequência da prova. 1 minuto para abrir box, daqui a pouquinho os pilotos já voltam à pista, que já alinham novamente ao grid de largada, mas eu estou ao lado de uma grande promessa do motociclismo brasileiro, Eric Granado, que já corre há bastante tempo fora do país e está no Mundial de Moto Velocidade na Moto 3, Eric. De volta ao Brasil para acompanhar, dá vontade de acelerar, mas você veio acompanhar. O que você está achando do Campeonato Brasileiro, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de competitividade, pilotos do mundo inteiro aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, bom, realmente é um prazer poder estar aqui em Goiânia, nesse circuito que reformaram, que teve uma melhora muito grande. E bom, eu acho que o campeonato, como eu sempre digo, cada ano eu venho assistir 1 ou 2 provas e eu acho que está crescendo bastante. E realmente, como eu conversei com a organização, eles estão com uma iniciativa muito boa, né, para fazer as categorias de base, pilotos jovens começarem a competir. E está claro também que na categoria 1000, os pilotos vindo de fora faz com que o nível suba muito e, realmente o campeonato melhorou muito nos últimos anos e realmente dá vontade de querer subir na moto aqui, ver todo mundo correndo e ficar de fora, mas semana que vem eu estou na pista, então aqui é só para dar uma força e prestigiar o evento mesmo. Como é que está a sua temporada lá? Temporada 2014, seu 2º ano completo no Mundial, né? Bom, é uma temporada que não está bem diferente do que eu esperava. A minha expectativa era poder estar andando bem mais na frente do que a gente está andando, mas no começo do ano eu tive bastante azar, eu tive muitas quedas, eu acabei fraturando o dedo, perdi um pouco a minha melhor forma física e essa categoria, a mínima diferença, o mínimo detalhe faz grande diferença, então os pilotos lá são bem pequenos, pesam pouco, a minha genética não é tão favorável para a minha categoria e algumas vezes muitas vezes eu perco bastante na reta por esse detalhe, então eu tenho que recuperar nas curvas e algumas provas a gente não consegue acertar. O chefe de mecânicos que eu tenho esse ano, a gente não está conseguindo acertar a moto como a gente gostaria em muitas provas, então isso está fazendo com que eu não consiga evoluir como eu gostaria e poder na prova subir de colocação, mas vou continuar trabalhando, tentando, eu tenho uma grande equipe, muitos patrocinadores que acreditam em mim, então continuar trabalhando e se dedicando que ainda tem mais 5 provas para a gente ter grandes resultados até o final do ano. Legal, boa sorte. Obrigado, valeu. Ricardo Montezano trazendo para a gente as informações, entrevista ali com o Eric Granado. A gente falou da história, né? E segue aí agora com o Eric Granado como o sucessor dessa turma toda. E o tombaço que o Ricciardo Louvisotto tomou, consequências não tão graves para ele, ainda bem, mas pobre da maquininha, né? Tá toda desmantelada depois dessa. E aquilo, hein, Neto? A gente ouviu o Eric falar, né? Saber de que há um planejamento para ele, de que há uma perspectiva e apoio de patrocinadores, é exatamente isso que tem que ser feito, né? Quer dizer, não é o momento o determinante, mas há uma perspectiva de longo prazo de investimento para ter retorno, né? Então, é o que todo mundo faz. Você vê, o Eric foi para a Espanha, a gente estava conversando, com 10 anos de idade. Ele começou a correr com 6 anos. Então, hoje você vai na Espanha, tem uma escola, começando com 7, 8 anos, a molecada já começando a acelerar. Então, que jeito, se você não fizer um planejamento, o cara não começar novo, você vai querer começar a projetar com 17, 18 anos, você já ficou para trás, entendeu? Então, essa mentalidade que a gente tem que tentar trazer aqui para o Brasil, para a gente poder ter campeões para frente, né? Porque eu acho que o melhor exemplo para as novas gerações, eu acho que é pelo esporte.
E o motociclismo e o automobilismo são esportes que o brasileiro tem paixão. Então eu não entendo por que as empresas, o governo não olha com mais carinho para esse lado, entendeu? Um país que teve o Ayrton Senna, um país que teve Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, eu não sei como que a gente pode ter esquecido que esses exemplos foram para nós, o que marcou, que orgulho que deu para o brasileiro, né, ter pilotos como esses. E a projeção, né, que se conseguiu. Isso aqui é importante também. Bom, o grid está sendo formado com base na terceira volta. Então, como estávamos vivendo da terceira para a quarta volta, o que vale é a classificação da passagem dos pilotos na terceira volta. Portanto, o Mattia Luciano na primeira posição, depois o Marco Solosa, Diego Faustino, o Nasser Almack na quarta posição, Luciano Ribodino em quinto, o Wesley Gutierrez na sexta posição, Danilo Lewis em sétimo, Douglas Figueiredo na oitava posição, Nick Atauro em nono, Alan Douglas na décima posição, Felipe Thierry 11º, Sérgio Fassi em 12º, Luiz Fittipaldi na 13ª posição, depois aparecendo o Vitor Moura em 14º, 15ª posição para o Renato Andregueto, o Diego Peluide fora da prova a partir da 16ª posição, mesmo acontecendo com o Richelli Lovisotto, pilotos que não estarão no grid para a sequência desta corrida. Teremos, a partir do momento da largada, teremos 15 voltas. Eu imagino que agora o pessoal, César, esteja um pouco mais assentado, já baixou um pouco mais a adrenalina, ou, como a gente falava antes, da largada, a adrenalina também tira a razão do cérebro dessa galera que vai acelerar, César. Não tem jeito, Celso. Toda largada é até pior, né? Porque o desgaste emocional que o piloto tem, já teve o desgaste da primeira largada e vai ter o desgaste da segunda largada. Isso para o piloto, claro que é ruim isso. Mas porque o problema da corrida é sempre a primeira volta. É você largar e fechar a primeira volta. Até a hora, na verdade, até a hora que acende o farol, você está com o coração a mil, né? O sinal, a hora que acende a luz vermelha, você está com o coração a mil. A hora que apaga, aquela adrenalina sobe, dura uma volta e depois é a hora que você começa a traçar estratégia para ver o que você vai fazer durante a corrida. Porque apesar de ser um esporte que depende muito da equipe para a preparação da moto, tudo, a estratégia é totalmente do piloto, porque a moto não tem rádio como é o carro, da equipe fazer a estratégia junto com o piloto, então o piloto tem que decidir sozinho a estratégia que ele vai fazer durante a corrida. Neto, você correu de carro, informações dos boxes. Vamos ouvir então a informação antes do Ricardo Montesano. Estou aqui ao lado do Richelli Lovisotto, o primeiro piloto a abandonar a corrida, um acidente feio ali, Richelli. Tá tudo bem com você? O que houve? Tudo bem, infelizmente a gente tem tido um pouco de problema com a minha adaptação na moto. E o final de semana inteiro a gente veio fazendo modificações na suspensão. E hoje, inclusive no treino de aquecimento da manhã, eu também fiz modificações. E tentando alcançar o limite aí no começo da prova, acabei tomando uma fechada de frente. Tentei recuperar, mas ela saiu bem rápido de baixo. Caí bem forte, eu estou bem, a moto já pelo contrário eu não posso falar o mesmo. Agora é pensar na próxima etapa, desejar boa sorte para o meu companheiro de equipe. Vê-lo bem também me traz coisas boas. Infelizmente eu não vou poder estar relargando, mas espero que todos os pilotos tenham calma e terminem com segurança, né, a corrida. Obrigado. E o companheiro de equipe que ele disse é o piloto do Qatar, Nasser Al-Malki. Segunda prova, e essa interferência do rádio, Neto, que era o que eu iria perguntar para você, dessa largada aí, abaixa a adrenalina ou fica mais ansioso ainda para uma segunda largada? Então, eu acho que, lógico, é um desgaste maior, como o César falou, é um novo desgaste, de novo, né? Mas uma segunda largada, você já sabe mais ou menos a condição que a moto está, você pode melhorar um pouquinho, então isso aí dá uma certa segurança, você entendeu? Já na segunda você sabe até onde você pode chegar, você já deu 3, 4 voltas, então eu acho que você vai sentir melhor o equipamento. Então isso daí acho que traz uma certa tranquilidade, mas é um desgaste você ter que largar de novo, sem dúvida. E o uso do rádio? Quando você começou a usar rádio no carro, isso ajuda, atrapalha? Porque na moto é um piloto só, ele ali com placa a cada volta e o resto a estratégia dele. Você sabe que no começo o
cara começava a falar muito, eu desligava o rádio, eu puxava o negócio e falava, meu, esse cara tá falando demais. Depois os caras, Neto, mas nós estávamos falando com você, você não estava escutando? Pô, eu falei, mas vocês falaram tanto que eu desliguei. Eu sempre fui acostumado a andar sozinho, aquela solidão. E o cara falando para mim o que eu tinha que fazer, eu falei, não. Depois que eu fui ver, não, tem que ter estratégia, tem que escutar e tem que não sei o quê. Porque várias corridas eu puxava o coisa e desligava. Mas você sabe que inclusive tem um regulamento da FIA, que a Fórmula 1 começou a aplicar aí já nesse final de semana, onde o piloto é que tem que fazer a corrida sem ajuda externa e eles estão começando a considerar o rádio como essa ajuda externa. Eu estou vendo aqui já o grid de largada para essa segunda prova, Luciana, Marcos Solosa e Diego Faustino na primeira fila, segunda fila com Nasser Al-Makki, Luciano Ribodini e Wesley Gutierrez, Danilo Lewis, Douglas Figueiredo e Niki Atauro fazendo a terceira fila, na quarta Alan Douglas, Felipe Thierry e Sérgio Fassi. O que será a última fila? Luiz Fittipaldi, Vitor Moura e Renato Andreghetto. E essa questão do rádio ser uma ajuda ao piloto, eu acho sim que é uma ajuda. Para alguns pilotos é até importante, necessário, mas, cara, é mais do que uma mão na roda. E ainda mais na Fórmula 1, que hoje você, dentro dos boxes, você controla praticamente o carro todo. Então o cara vem, entendeu? Falando o que está acontecendo, que hora que você pode acelerar, que hora que você não pode acelerar, o quanto tem de combustível, quanto não tem. Eu acho que é legal essa informação, mas eu acho que isso tira um pouco o brilho do piloto. Eu acho que o piloto tem que ter a sensibilidade, o piloto tem que saber a hora de acelerar. Essa coisa muito eletrônica, eu nunca gostei muito, sabe? O carro vai daqui a pouco andar sozinho, você entendeu? Já pode, né? Já tem potencial para isso. Já tem. Então eu acho que tira o lado do piloto. É legal deixar o cara se virar, entendeu? Então daí fica a corrida de piloto, não corrida de carro e equipamento. Né? É isso aí. Bom, a gente tá vendo aí os pilotos já chegando depois da volta de apresentação. Já tivemos 3 voltas realizadas. A classificação delas é que determinaram esse novo grid. Matias Luciana saiu na terceira posição na primeira largada, agora ele está na frente, conseguiu uma excelente largada para a primeira prova e vai repetir o trabalho a partir de agora. Os pilotos vão chegando para a formação desse grid. Marcos Solosa, piloto argentino na moto número 55 em segundo. Diego Faustino, brasileiro da Suzuki, vai largar na terceira posição. Temos BMW, Kawasaki e Suzuki. Tudo pronto. E lá vão eles. Matias Luciana dessa vez não saiu tão bem. Marcos Solosa saiu melhor. O argentino da moto número 55 já pula para a primeira posição. Wesley Gutierrez ali tentando também por fora. Uma boa briga. Luciana conseguiu se estabilizar, vem para segundo. Faz a primeira curva ali do circuito de Goiânia. Tentando recuperar a primeira posição. Solosa e Luciana. Briga pela primeira posição. Os pilotos já vão entrando no miolo do circuito de Goiânia. Alta temperatura. Quinta etapa do Campeonato Brasileiro. Pressão grande ali para cima do argentino, que é o líder. Balançou bastante a suspensão traseira da moto do Luciana, máquina número 94 que lidera o campeonato. Esparramou, abriu muito, faz a sequência ali da curva para fechar o caminho. Agora eles vão apontando numa reta, chegando no trecho mais crítico do circuito, mais técnico, velocidade baixa. Marcos Solosa é o líder. Vão fazendo o S ali de baixa aqui em Goiânia. Vão sair para uma ligeira reta, depois se encaminham para a curva da vitória. Essa é a pequena reta. Aí já fazendo a tomada para a direita na curva da vitória. Diego Faustino vem pela terceira posição. Kawasaki, BMW e Suzuki nas 3 primeiras posições. Eles já conseguem uma ligeira vantagem ali sobre o piloto que vem na 4ª posição. Vem, passam, fecham ali a primeira volta. Luciano Ribodino é o 4º colocado. Conseguiu fazer bem ali essa primeira volta. Máquina número 1 do argentino, ele que é bicampeão do Moto 1000 GP. Atual campeão brasileiro. Ele volta a acelerar uma BMW. Mais uma troca de equipe para o argentino. Wesley Gutierrez na 5ª posição. Depois em sexto, Nasser Al-Makki, piloto do Qatar. Douglas Figueiredo é o 7º. Danilo Lewis vem pela 8ª posição. São os pilotos que estão mais próximos aí nessa briga. 8 primeiros colocados agora um pouco mais tranquilos, hein, César? Largaram pensando e mais preocupados com a prova inteira.
Ó, a gente vê o Nasser errou. Errou. Perdeu 2 posições, fechou o caminho ali, veio na frente do Danilo Lewis para fechar o caminho e impedir que ele tomasse dele o que é agora a 8ª posição. Olha, o Ribodino também agora na 3ª colocação, conseguiu ultrapassar em cima do Marcos Solorza, mas quem está muito bem é o brasileiro Diego Faustino, hein? Diego Faustino aproveitou a ultrapassagem que o Mathieu Luciana passou o Marcos Solorza no final da primeira volta, conseguiu a ultrapassagem e vai tentar ir à caça do francês, a briga muito boa por essa liderança da prova. Todo mundo ali já trocando posição. Marcos Solorza perdeu a primeira posição, perdeu a segunda. Diego Faustino já passou por ele ao segundo. Mathieu Luciana, o líder da corrida. Faz a volta em 1:25.104. Piloto mais rápido da pista, volta mais rápida da prova. Luciano Ribodino é o terceiro. Depois o Marcos Solorza na 4ª posição, pressionado pelo Wesley Gutierrez. Nasser Al-Makki é o 6º colocado, depois Douglas Figueiredo e na sequência o Danilo Lewis. Nick Atauro e Alan Douglas completam os 10 primeiros colocados. Aí a briga pela 6ª posição. Nasser Al-Makki e o Douglas Figueiredo. Douglas vem com a moto número 11, vem de BMW também. Brigando ali com o Nasser Al-Makki, veja os dois. 99 do piloto do Qatar e a moto 11 do brasileiro. E o Danilo Lewis chegando, moto número 3. Liga daqui a pouco, vai ter 3 pilotos. Aí o líder, sumindo. Diego Faustino é o segundo, depois Luciano Ribodino. Segue na pressão ainda. Wesley Gutierrez tentando chegar ali no Marcos Solorza, pelotão intermediário. Veja só o Ribodino, aí o Solorza e o Wesley Gutierrez na 47 já chegando. Nasser Al-Makki já se livrou um pouco da pressão que o Douglas Figueiredo fazia para cima dele. Danilo Lewis é que tenta chegar, brigar pela 7ª posição agora. Aí o Nasser Al-Makki passou, Danilo Lewis já emparelhou. E vem numa bela disputa ali, conseguindo a 7ª posição. Enquanto o Wesley Gutierrez ganha a posição do argentino Marcos Solorza, é o 4º colocado. Esse é o destaque ali no centro da imagem para você. Ele a 47 já passou, um pouco mais atrás ficando Danilo Lewis, ó. Danilo Lewis que já ultrapassou, acabou de passar pelo Douglas Figueiredo, dono da 7ª posição. Aí você vê o Solorza tentando acompanhar o outro argentino, que é o Luciano Ribodino. Wesley Gutierrez já passou o Solorza, já é o 4º colocado, você se lembra. E o argentino quer se recuperar. Pista de alta velocidade, César, mas como a gente sabe, a questão técnica aqui, são pequenos os detalhes aí que fazem uma máquina ser rápida ou não. E há uma diferença nesse ritmo de volta e das diferenças entre os pilotos também, né? A cada passagem ela vai variando. Sem dúvida, é um circuito técnico, um circuito corajoso, porque como tem muita curva de alta, exige uma concentração maior do piloto, a coragem do piloto, e vai lembrar aí as 2 ausências que nós temos e uma estreia nessa categoria, né? Só tem uma ausência do Lucas Barros, que caiu lá na etapa de Cascavel na 4ª etapa e não pôde participar dessa etapa, e também a ausência do Miguel Praia, o português, que não pôde vir porque está casando hoje e não pôde vir, coincidiu com a data, e aí ele acabou estando no casamento. E o Douglas Figueiredo, que está estreando no campeonato. Douglas Figueiredo, que é a primeira vez que está correndo de moto 1000 cilindradas. Você vê que estranho, né? Marcou o casamento para dar. O que mudou? O que veio antes, hein, César? Não, na verdade mudou a data. Essa data, a 5ª etapa, era para ter sido no dia 28 em Santa Cruz. Com as mudanças, com o autódromo pronto de Goiânia, transferiu-se para cá, essa 5ª etapa, e aí acabou coincidindo com a data do casamento do Miguel Praia, que com certeza está nos acompanhando de algum jeito lá em Portugal. Piloto fora da pista, tentando Faustino, voltar ali, justamente ele, Diego Faustino, que vinha pela 2ª posição, acabou perdendo o traçado ali, saiu reto, recupera a sua condição na corrida, recupera o fato de estar correndo, mas olha lá atrás, deve ter voltado ali pela 7ª, 8ª posição. Mathieu Luciana faz a melhor volta, 1:24.678, melhor volta é a dele. E
é o recorde da pista, viu, só? Você vai lembrar que esse é o recorde da pista. E lembrando, como você falou, as 500 pole position em 1989 foi do Wayne Rainey, tricampeão mundial, com 1:25.440. Prova essa que foi vencida pelo americano Kevin Schwantz em 1989. É, o que evoluíram as máquinas. Você vai falar, não, mas elas eram 500 cilindradas, essas são 1000 cilindradas. Mas é outro sistema, né? O sistema que se usava, o sistema de 2 tempos, ele produzia motos ainda mais difíceis, mais fortes ainda do que essa que a gente vê. E a diferença é realmente de pneu, de suspensão, porque potência, meu amigo, acho que naquela época o negócio era mais bestial ainda. Tinha gente que dizia que as 500 eram assim, só tinha duas possibilidades, tudo ou nada, né? De tão forte que era o negócio. Aí a briga pela terceira posição com Wesley Gutierrez, o Marcos Solorza e o Nasser Al-Makki. Veja só, as 3 motocicletas bem próximas e chegando neles ali. Danilo Lewis, moto número 3. E aí o Diego Faustino, 7º lugar agora. Balançando muito a motocicleta que já vinha na volta passada em 2º lugar. Vamos ver se nas próximas 10 passagens ele tem condição de retomar aí uma posição entre os 3 primeiros, ao menos. Ele vem tentando tudo aí na Suzuki, que foi uma marca que inclusive foi retomada, né, para competição nessa temporada, né, César? Até o ano passado a gente não tinha Suzuki correndo, quando vemos aí o Sérgio Fassi, piloto argentino, abandonando a prova com a sua Yamaha. É uma pena, a única Yamaha do grid aí abandonando com algum problema técnico, o Sérgio Fassi, abandonando a prova, que você falou, Suzuki que voltou esse ano, já estava afastado há um tempo das provas aqui no Brasil e voltou muito bem representada. Ela que tem 4 pilotos, né? Tem o Diego Faustino, tem o Alan Douglas, tem o Nick Atauro e também o Renatinho Andreghetto. Voltou aí com os 4 pilotos oficiais Suzuki. E aí a briga. Wesley Gutierrez já se livrando ali do Nasser Al-Makki. Eu até queria comentar, né? Você vê 3, 4 marcas diferentes e eles andando praticamente juntos, né? Isso é muito interessante, é muito legal de ver. Porque o equilíbrio no regulamento permite que isso aconteça. Isso é muito bacana. Isso é coisa de regulamento técnico e coisa de perceber, né? A necessidade de você ter equilíbrio para dar chance para todas as marcas, né? Já na época o Netinho acelerava o quê? Você andava de Yamaha, é isso? Eu andei o maior tempo de Yamaha. Sempre de Yamaha e representei algumas outras marcas na Europa, mas 90% da minha carreira foi de Yamaha. E aí segue a briga, ó. Passa o Ribodino, que é o 2º colocado agora. Wesley Gutierrez, Nasser Al-Makki. Uma briga boa, imagina o entusiasmo do Nasser Al-Makki aqui, já tá bem nesta corrida em Goiânia. Nasser Al-Makki, piloto do Qatar, que estreou também, veio para o campeonato neste ano, também entusiasmado com a presença de pilotos europeus, com o próprio Miguel Praia. E agora vem aí na briga com Wesley Gutierrez por essa 3ª posição. Wesley, piloto paranaense, já completou 7 voltas aqui, temos mais 7 voltas para o final. 8 voltas agora. Veja como eles vêm no mesmíssimo ritmo, muito próximos. No caso dessa briga aí, eles estão de Kawasaki, os dois. Mas da frente a gente tem 2 BMW. BMW do Luciano, que é da equipe do Alex Barros, e outra BMW com o Luciano Ribodino. Preparações diferentes. França, Argentina e Brasil nas 3 primeiras posições. Mas tem o piloto do Qatar ali tentando deixar o pódio, as 3 primeiras posições, totalmente internacional. Ele segue pressionando e vem também com ele o Marcos Solorza. Ou seja, somente o paranaense Wesley Gutierrez defendendo o Brasil ali, esparramou demais, perde a 3ª posição. Nasser Al-Makki fez a colocação ali por dentro, vem muito forte agora. Acertou o contorno da curva da vitória, vem para ganhar a posição, passa em 3º lugar Nasser Al-Makki. Wesley Gutierrez na 4ª posição, depois o Marcos Solorza, que já vem também para ultrapassar o brasileiro. 5 primeiras colocações, mostrando que a categoria GP1000 no Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade atrai atenções internacionais. Temos França, Argentina, Qatar e Argentina nas 4 primeiras colocações. E revendo ali, ó, o momento em que abriu um pouquinho demais Wesley Gutierrez e acabou tomando a ultrapassagem.
Ali a briga, na verdade, um pouco mais atrás. O Alan Douglas era um dos pilotos, exatamente ele. A moto fumegando ali já, com problemas. O Alan Douglas, problemas na sua Suzuki. Aí o Lucianá, piloto líder da prova, fez na última passagem 1:26 e 100. Já está começando a administrar o rendimento da prova, que ele tem um pouco mais de 1,5 segundos em relação ao segundo colocado. É a administração ou está perdendo rendimento, hein, César? Não, realmente ele está administrando, né? Até porque ele foi o único piloto que acabou virando na casa de 1:27, né? Ele virou hoje no warm-up, bateu o recorde, a volta mais rápida até então do circuito em 1:23,782. Aí nós tivemos, claro, a pole do Pierluigi, que virou 1:24,290. Em outras condições, foi ontem, o asfalto estava diferente, mas acredito que o francês, o Mathieu, poderia até forçar um pouco mais o ritmo, mas eu acho que não há necessidade de ele estar administrando, já que ele tem mais de 1 segundo de diferença para o Luciano Ribodino. 1 segundo ponto 3 agora, na última parcial, 1 segundo ponto 3 a diferença do primeiro para o segundo colocado. O Luciano fez essa volta agora em 1:25,3, 1:25,2 fez o Ribodino. Diminuiu de 1.4 para 1.3. Administrar as 6 voltas do final é preocupante, Neto? O que você acha? Eu acho que tem que já pensar assim um pouco, porque o desgaste de pneu vai ser excessivo com esse calor que tá e o asfalto é bem abrasivo aqui. Então eu acho que tem que pensar um pouco sim, mas com 1 segundo também não dá para você administrar muito não. Entendeu? Eu acho que a partir dos 2, 3 segundos, né? O Senna até falava, né? A partir de 3 segundos eu começo a pensar em administrar alguma coisa. Então tá bem perto, mas ao mesmo tempo acho que todo mundo já está sentindo que vai ter um desgaste excessivo de pneu, então você tem que sobrar com um pouco de pneu para o final das 2, 3 últimas voltas. Tá todo mundo de olho aí, principalmente pela alta temperatura aqui em Goiânia. Quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, o Moto 1000 GP. Você conferindo aqui no Band Esportes. Matias Lucianá na primeira colocação e segue a briga. Olha só quem vem se recuperando, o Diego Faustino. Já vem brigando ali com Wesley Gutierrez pela 5ª posição. Para ser o brasileiro mais bem classificado da prova. Já consegue fazer a ultrapassagem. Diego Faustino com a sua Suzuki. Fez 1:26,330 na última volta. Melhorou muito o rendimento. Você se lembra, né? Ele era o segundo colocado. Saiu, perdeu o traçado. Voltou em 8º. Já retoma aí a 5ª posição. Vem progredindo. O Wesley Gutierrez a gente vê que tá com problema, viu, Celso? A gente vê que o Ribodino, hein? Ribodino também. Acabou errando o piloto que vinha pela 2ª posição, Luciano Ribodino. Vamos ver aí a diferença dele pro piloto do Qatar, Nasser Al-Makki. Vem pela 3ª, ou vinha pela 3ª posição, tá ele aí, ó. Já encostado no Ribodino. Repare a briga que vale a 2ª posição. Esquentando muito. O ritmo do Nasser Al-Makki melhorou e depois desse erro vai demorar um pouquinho para o Ribodino retomar o ritmo dele na casa de 1:25. Foi o tempo dele na última volta. Vamos ver como é que ele vai passar agora. Qual vai ser o tempo dele nesta volta. Faltando 4 voltas agora para o final. Ribodino fez 1:27,9. Nasser Al-Makki 1:25,5. Melhorou o Nasser Al-Makki, piorou muito o Ribodino, perdeu mais de 2 segundos aí por conta daquele erro. Por isso o Makki vem em cima. E aí, César, dá para apostar em algum dos dois aí? É complicado, viu? Vai ser bem complicado. A briga vai ser boa pela 2ª colocação. E só lembrando, o Wesley parece que tá com problema, porque o Wesley vinha virando na casa de 1:25 e agora vem virando na casa de 1:27, ó. Virou 28 a última volta. O Wesley tá com algum problema na moto, já perdeu a posição pro Diego Faustino, perdeu também já pro Danilo Lewis, tá na 7ª colocação. E olha, não vou falar nada não, viu, Celso? Mas o Neto falou que tem que ter 3 segundos, o francês agora tem 4. Agora dá para administrar. Seguindo a dica do Neto, inspirado por ninguém menos que Ayrton Senna. A partir de agora dá para administrar. Você vê aí a sequência de imagens que mostra a briga pela 2ª posição. Luciano Ribodino, segundo colocado, moto número 1, moto 99 do Nasser Al-Makki. Vamos ver como é que ele fecha essa volta, se ele recuperou o ritmo andando na casa de 1:25 ou se os dois acabaram perdendo o ritmo.
Marcelo Almack deixou abrir um pouquinho, ele já esteve mais próximo. Luciana passou. 1:25.7. Passa o Ribodino em 1:25.5. 1:25.7 também Marcelo Almack. Ou seja, 2 décimos de segundo aí recuperados por parte do argentino, que é o atual campeão brasileiro da GP1000 do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Todos os méritos aí do Ribodino, ele que mudou de equipe 2 vezes já nessa temporada, mas está de volta. A máquina que lhe deu 2 títulos seguidos está de volta aí a BMW. É o que se vê, parece que teve o abandono agora do Alan Douglas, hein? A gente vê ali no final da reta oposta, a entrada do miolo. Aí, ó. Tem mais gente. Renato Andregueto. Renato Andregueto Achei também que era abandonando. É o Renato Andregueto que está abandonando. Andregueto vinha pela 11ª posição. Piloto da moto de número 30, abandonando a corrida. Enquanto segue a briga ali pelo segundo lugar. Marcelo Almack não vai desistir dessa possibilidade. Veio lá por fora. Perdeu o contato. Perdeu tempo ali nessa frenagem. E vai sair mais lento aqui. Por isso o Ribodino fica um pouco mais tranquilo no segundo lugar. Veja só como eles vêm contornando a curva da vitória, a última curva do circuito. Já com uma vantagem ligeiramente maior o Ribodino. Bateu o Luciana, fecha a volta, passa em 1:25.7. Tá parecendo um relógio o Luciana. 1:25.7 nas 3 últimas voltas. Ribodino 1:25.4, 1:25.4 também o Marcelo Almack. Ou seja, o piloto do Qatar respondendo, conseguindo também melhorar o seu ritmo em função dessa perseguição aí na briga pelo segundo lugar. Marcos Solosa em quarto, depois Diego Faustino em quinto. Danilo Lewis já passou fechando a 6ª volta. Todo mundo andando na casa de 1:25. Opa! Parece o Nick Atauro, hein? É. Vamos ver o jeito que ele escapou ali. Na traseira da motocicleta, na curva da vitória. E a moto quase acertou outra ali, você viu? Quase que o Douglas Figueiredo dá na moto do Nick Atauro. Estava realmente de olho no que estava acontecendo. E... Opa! Nasser Almack. Nasser Almack acabou caindo, vinha na briga bonita pelo segundo lugar. Lamenta demais o escorregão aí na hora certa, na hora errada para ele. Veja só, chicoteou uma quando tentou recuperar chão para ele. E tem que esperar terminar o movimento para tentar levantar, né? Você viu que ele tentou levantar antes, quase cai de novo, ó. Esparramou de traseira quando voltou de uma vez pro chão. Se não é fim de prova, é fim da briga pelo segundo lugar. Matias Luciano na primeira colocação, Luciano Ribodino em segundo, 3,7 a diferença entre eles. Estamos na última volta. Agora o bicho pega, agora você vem comigo pra gente vir com a emoção da última volta para ele, piloto francês da BMW. Piloto francês do time do Alex Barros, Matias Luciano. Líder do campeonato, vem contornando cada uma das curvas aqui do circuito de Goiânia para vencer mais uma prova do Campeonato Brasileiro. Vem muito rápido, já olhou 2 vezes ali para conferir a distância dos oponentes. Vem bem, vem tranquilo. O líder da corrida, Matias Luciano, líder do campeonato, moto número 94, 1:25.9 na última passagem. Ele veio como um relógio nas últimas voltas ali, mantendo um ritmo muito forte. Vem ali pro trecho mais técnico dessa pista. Balançou bastante. Joga para a esquerda, depois joga para a direita na saída do S. Tudo isso aí em contorno, sempre deitado, sempre inclinado para a direita. Depois essa ligeira reta. Confere de novo a distância em relação ao Ribodino. Estamos na última volta. Vem para a curva da vitória. Todo esse contorno para a direita, confere de novo a diferença. E mais uma vez, tentando achar o Ribodino. O que ele quer? Ele quer fazer festa. Vem empinando. Vem para ficar feliz debaixo do capacete. Fatura mais uma vitória o francês Matias Luciano. Vence na última volta com 1:28.207. Fatura 1,7 a vantagem sobre o Luciano Ribodino. E Marcos Solorza, piloto argentino, fecha na 3ª posição. Diego Faustino em 4º e Danilo Lewis na 5ª posição. Bela corrida, dominou, mostrou que tem competência o líder do Campeonato Brasileiro, Matias Luciano. César.
Celso, tudo que ele perdeu na última etapa em Cascavel, na chuva, que ele acabou caindo, né? Teve aquele problema na volta de apresentação e depois ele acabou caindo durante a prova, não pontuou. Seus principais adversários, que era o brasileiro Wesley Gutierrez e o Miguel Praia, pontuaram muito bem. Ele acabou ganhando essa vantagem de novo aqui, venceu a prova. O Wesley Gutierrez termina na 7ª colocação com problema, provavelmente algum problema técnico na moto. E o Miguel Praia, que não esteve aqui pontuando. E o Faustino, que também briga ali próximo, também com essa queda. Mesmo assim, o Diego Faustino voltou, terminou na 4ª colocação. Mas aí o Mathieu Lucianal, o francês, consegue abrir um pouco mais a diferença para o segundo colocado. Neto, o que você achou da prova? Curtiu? Belo ritmo, hein? Muito legal, muito disputada. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu até quero comentar um negócio. Antes de vir para cá, né? O meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 11. Eles, pai, os caras não vão lembrar de você. Faz mais de 30 anos que você correu, né? Você vai lá fazer o quê? Eu falei, mas, você vê, estão lembrando do papai. Então, o papai andou muito bem mesmo. Mal sabe ele, na verdade, que 1 ou 2 lembra de mim, porque o Celso me acompanhou 35 anos. Acho que eu vejo esse cara motivando, incentivando o motociclismo. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E fico muito lisonjeado pelo convite, muito contente de estar aqui com você depois de tantos anos. Olha, a gente aqui tem o prazer de receber você, porque essas coisas como história, né? Quem faz, não é quem fez, é quem faz, porque inspiração, ela não acaba nunca. Né? Quando a gente fica sabendo do que você fez, né, nessas 2 corridas na Europa em 82, do que você conseguiu fazer no ano seguinte lá em Daytona, né, dos resultados da vitória que você teve, essa inspiração não acaba nunca. Isso a gente não vai esquecer jamais. Você pode ter certeza, sempre com a gente, né, César? Não, sem dúvida. E o Neto, a minha família, eu, o Alexandre, meu pai, tem muita história pra gente contar do Neto, porque o Alexandre estava começando e o Neto estava mais ou menos no auge já da sua carreira. Então, a gente acompanhava muito o Neto, ouvia-se muito falar do Netinho, e meu pai gostava muito, tinha um carinho muito especial pelo Neto e sabia do potencial do Neto. E era uma admiração para nós que estávamos ali assistindo o Neto chegar, e foi o único brasileiro a vencer em Daytona. Nenhum outro brasileiro conseguiu um feito tão próximo de chegar ao pódio de Daytona. Neto venceu a prova em Daytona. E não é só a questão do vencer. Informações dos boxes. O Ricardo Montezano vai trazer pra gente as entrevistas com os primeiros colocados. Depois a gente conta um pouco desse feito de 1983. Falar aqui com o vencedor, Mathieu Lucianal. Chegou agora bastante cansado, suado. Mathieu, uma prova relativamente tranquila para você na ponta, né? A questão de administrar a moto, esse calor, mas foi uma vitória tranquila relativamente para você? Sim, essa corrida foi bom. Para treinos, eu vi que estava um pouco mais rápido que outros. Então, o objetivo estava de fazer uma corrida devagar, esperar Pierluigi se vamos vingar ou não. Bom, infelizmente ele caiu, mas eu estava 80% de que eu pude fazer. E fez suficiente para ganhar essa corrida, mas o mais importante estava de crescer a diferença de pontos sobre de Wesley. Então, para mim, boa semana em Goiânia. Legal, parabéns, ele que ampliou a liderança no campeonato. Vou pegar uma palavrinha do Marcos Solors aqui, que é o estreante no Moto 1000 GP, mais um piloto da Argentina. Aliás, um pódio completamente internacional, 2 pilotos argentinos e um francês. O que você achou do campeonato, Marco? E esse seu resultado aqui? Esperava chegar ao pódio logo na sua estreia? La verdad que estoy muy contento porque no me esperaba llegar al podio. Es mi primera carrera en este campeonato y tenemos que trabajar mucho en la moto con mi familia para poder tener una buena puesta a punto. La verdad que a la moto le falta mucho trabajo, pero venimos a probar y nos llevamos un podio que estoy muy contento. Legal, parabéns. Agora vamos com o Luciano Ribodino. Mais um pódio para o Luciano Ribodino. Luciano, aqui falar com a gente rapidinho. Numa equipe nova, mais uma marca, na verdade você retorna a BMW, já correu de Kawasaki, de Suzuki. Claro que não é opção, são as circunstâncias do campeonato, mas o importante é que você está andando rápido, está sempre na frente com a equipe nova, sempre chegando ao pódio, né? Bom, foi uma corrida difícil. Bom, como você falou, uma moto outra vez nova, não de marca, sino nova de acertar a suspensão. Foi um fim de semana difícil, treinamos quarta, fomos melhorando. Warm-up melhorei meio segundo mais do classificatório. Eu sabia que estava competitivo para a corrida,
cuando salí para corrida, el cuellito no funcionaba, no sé qué pasó. Puso bandera vermelha, intentamos solucionar el problema, no dio. Yo tuve que correr así. Estaba medio complicado, pero traté de mantener el ritmo de Matías, que iba muy rápido. Pude ultrapasar a otros pilotos que cometieron un error y bueno, pude llegar a la segunda colocación muy contento. Quiero agradecer a toda la equipa CLAT que me recibió de la mejor manera. Una equipa que es una familia. Me siento muy cómodo y vamos para frente já com outra marca que vai ser Kawasaki, acho. É isso aí. Parabéns, ele que possivelmente faz as 3 provas restantes pela Kawasaki, na equipe A-CLAT, e o Luciano Ribodino, como vocês sabem, o atual bicampeão brasileiro do Moto 1000 GP. Aí a classificação da prova: Matias Lucianaro, Luciano Ribodino, Marcos Solorza, os 3 primeiros, depois Diego Faustino, Danilo Lewis, Douglas Figueiredo na 6ª posição, Wesley Gutierrez chegou em 7º, hein? Segundo colocado do campeonato. Vamos ver como é que fica a classificação depois disso. Vitor Moura, Nasser Almack com o tombo em 9º e o Nick Atauro na 10ª posição. Vamos ver no campeonato. Matias Lucianaro, 94 pontos, abrindo 21 aí em relação ao Wesley Gutierrez, que é o segundo. Luciano Ribodino encostando com 63, depois Miguel Praia estacionado no 55, está casando o piloto português. Danilo Lewis, 50 pontos na 5ª posição, depois Diego Faustino, 41, Renato Andregueto, 35, Diego Peluide, 28, Nick Ferreira, 26 e Daniel Enslick, 26 pontos também na 6ª posição deste campeonato. Campeonato que está bem equilibrado aí a partir da 2ª posição. Matias Lucianaro, teremos ainda mais 3 provas no campeonato. Lógico, muita coisa pode mudar, pode acontecer, mas o francês já está bem casado com essa BMW, que deu a ele mais uma vitória, César, a ponto de começar a, não sei se administrar, mas pelo que ele falou ali na entrevista para o Ricardo Montesano, ele usou 80% do seu próprio potencial, ou seja, está sobrando. Eu imaginava um pouco, Celso, porque o final de semana todo ele virou na casa de 28 baixo, de 24 baixo. A melhor volta dele foi 24,6. E todo o treino livre ele já estava virando 24 baixo. E o maior adversário dele, ele mesmo estava falando, ele falou e estava esperando que seria o Diego Peluide, que pudesse aí virar rápido tanto quanto ele. E aí com a queda do Peluide ele viu que ele poderia fazer uma corrida pensando em terminar a corrida da melhor forma possível. Não quis correr risco, acabou correndo pensando na vitória, mas principalmente no campeonato. E para ele foi muito importante essa vitória e abrir essa diferença para o Wesley, que acabou terminando na 7ª colocação com algum problema mecânico. Imagens dos detalhes. A Master TV, a KTV, de novo dando show aí nas imagens do nosso esporte a motor. Nosso, digo, do Brasil e também do Band Esportes, né? A gente vendo todos os detalhes da pista de Goiânia e os detalhes aí das técnicas de pilotagem dos nossos destacados pilotos. Aí o Wesley Gutierrez, moto número 47, ele chegou na 7ª posição, mas segue vice-líder do Campeonato Brasileiro. E aí o Peluide, que tomou um tombaço logo no começo da prova, comprometeu bastante a classificação dele no Campeonato Brasileiro. A gente só espera que ele esteja bem melhor. Foi atendido aqui na pista, mas também foi levado para o hospital para ser atendido também fora do circuito, ou seja, para ter o melhor atendimento possível. O piloto argentino foi levado então ao hospital aqui mesmo em Goiânia. Detalhes das motocicletas e detalhe do capacete do Lucianaro, hein? Decorado do lado esquerdo com as cores da França e do lado direito com as cores do Brasil, mostrando que esse título que ele persegue vai ter um lugar especial aí no currículo desse piloto francês. Já subindo no pódio aí os primeiros colocados, Matias Lucianaro, Luciano Ribodino já subiram. Sobe no pódio também agora o Marcos Solorza, estreando no pódio. Aliás, os irmãos, né? Os dois no pódio logo na estreia aqui no Campeonato Brasileiro, mostrando o alto nível que eles adquiriram e que já chegam a desfrutar e exibir por aqui. Diego Faustino sobe no pódio na 4ª posição e Danilo Lewis subindo com o 5º lugar. São 2 BMWs no pódio, junto com uma Kawasaki, Suzuki. Aliás, 2 Kawasaki's, 2 BMs e uma Suzuki nesse pódio da categoria GP1000 do Moto 1000 GP. Entrega de troféus aí primeiro para o chefe de equipe da equipe
Alex Barros Racing pela vitória. Vamos lá, fazendo a entrega da quinta posição, chama ela. O francês tá com calor ou não? Lógico, né? Tá se abanando. O ruim dessa temperatura, né, César, é que você abana e vem o quê? Vem o ar quente que tá em volta, né? O único que tava tranquilo com esse calor era o Nasser, né? Era o Nasser e com a baixa umidade, né? Com a baixa umidade. Pois é, e mesmo assim ele acabou caindo. Uma pena. O Nasser tinha tudo realmente para estar aí nesse pódio, deixando ele um aspecto ainda mais internacional. Já tivemos essa questão, essa condição, por conta dos dois argentinos e o francês nas 3 primeiras posições. Danilo Lewis recebeu já o troféu pela 5ª posição. Diego Faustino recebe o troféu pelo 4º lugar. E o Luciano não está passando bem, né? Daqui a pouco ele faz strip aí nesse pódio. Tá quente mesmo. Só para ninguém ter dúvida da temperatura local. 3ª posição para o Marcos Solorza, piloto argentino. Vamos lá, 2ª posição, quem entrega ele? Antônio Jorge Neto, Netinho, pontuou no Campeonato Mundial de 1982. Venceu as 100 milhas e entrou na entrega. Luciano Ribodino, piloto argentino. Atual campeão brasileiro, vai receber o troféu pela 2ª posição. E o Netinho, Antônio Jorge Neto, que estava com a gente até agora aqui na cabine, entregando o troféu para ele, Luciano Ribodino, dono do 2º lugar. Ele que é o atual campeão brasileiro. E aí, entrega do troféu para o primeiro colocado, o francês Mathieu Lucianac, que realmente deu um show, sobrou e vai ajudando no desenvolvimento do motociclismo brasileiro com a sua presença aqui, puxando o ritmo, trazendo inspiração para a gente também. Mathieu Lucianac, Luciano Ribodino, Marcos Solorza, Diego Faustino e Danilo Lewis, os 5 primeiros colocados nesse pódio. Eu sei que quando a gente vê um final de prova assim, a gente já faz uma projeção para o campeonato. César, a gente pode projetar esse campeonato, esse título já na mão do Mathieu Lucianac, 21 pontos sobre o 2º colocado. O 2º colocado, Wesley Gutierrez, foi o 7º hoje. Na verdade ainda tem muita prova ainda, mas já é uma volta a ter aquela vantagem que ele tinha perdido em Cascavel, né? Já tinha uma vantagem grande, perdeu essa vantagem e agora acaba tendo essa vantagem de novo. E aí até recebi aqui, perguntei o porquê do macacão, né, do Marcos Solorza aqui, o Eric está aqui conosco e me falou que a equipe do Eric, o patrocinador é o mesmo da equipe do Eric do Mundial. O Marcos Solorza corria de super estoque no Campeonato Espanhol. Então para você ver o nível do Brasil como melhorou bastante, Celso. Um piloto que corria lá numa equipe boa, uma das melhores equipes que tem lá, já veio aqui, participou e brigou aí o tempo todo pela liderança da prova, mas acabou terminando na 3ª colocação, o Marcos Solorza, o argentino. Belas imagens, hein? Mathieu Lucianac abusou, arriscou, mas veio para o primeiro lugar, importantíssimo para ele, deu um espetáculo aqui para o público em Goiânia. Belo público presente aqui nas dependências do autódromo, confirmando cada uma dessas provas. A gente vai mostrar para você agora os melhores momentos das provas que tivemos antes da GP1000. A gente vai mostrar para você porque tivemos já a GP Light e também a GP 600, 2 corridas também muito equilibradas, muito competitivas que tivemos já aqui. Aí as imagens da premiação, o pódio, a festa com muito champanhe.